Oi, eu sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ceola. E esse é o Pós-Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros que lemos com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Olá, pós-faceiras, pós-faceires e pós-faceiros. Nesse episódio a gente vai falar sobre política. E para isso a gente convidou o professor de jornalismo da UFSC, o Rogério Cristofoletti, que é um professor que eu já conheço de nome, eu não estudei com ele, mas conheço também, já li muito, né, pesquisas dele sobre reportagem e sobre política também. E queria aproveitar só antes de começar para mandar beijos. Eu tenho que mandar um beijo para Vivi do Jurídico do Senac, que é a nossa pós-faceira, e para o meu namorado também, Roberto PX, que é um pós-faceiro que nos divulga muito. Então é isso. Eu queria começar com beijos. Vai lá, Xuxa, faz teu nome. Professor, você pode se apresentar brevemente? Quem é você? Por que você veio parar aqui? Oi, gente, é ótimo estar aqui. Eu tenho dito no Twitter, que é a única rede social que eu frequento ali de maneira mais assídua, tal, que é uma falta de juízo, né? Carol e Stephanie ter me convidado. Eu sou professor de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, sou jornalista também de formação, já trabalhei na área, e sou um leitor, sou mais um leitor, assim, ávido por coisas legíveis e encantáveis. E o Rogério veio parar aqui porque no Twitter a gente estava lendo, acho que ao mesmo tempo, o primeiro volume da biografia do Lula, do Fernando Moraes, e comentando por ali um pouco sobre o livro, né? E aí eu pensei, seria muito massa chamar o Cristofoletti para estar aqui no Pós-Fácil, conversando com a gente sobre esse livro que finalmente saiu, né? Depois de muito tempo aí do Fernando Moraes pesquisando e acompanhando o Lula, mais de 10 anos, assim, o próprio Lula estava cobrando do Fernando Moraes muito que essa biografia saísse logo, assim, descaradamente, e eu acho que é um bom livro para a gente falar de política em ano eleitoral, e aí eu quero só fazer um breve comentário, que esse episódio é o episódio número 13 da segunda temporada do Pós-Fácil. Coincidência? Acho que não. Mas na real, a coincidência é sim. Mas eu achei muito engraçado quando eu fui abrir o roteiro. Meu Deus, é o episódio 13, nós vamos falar disso. Mas assim, eu não sei você, professor, mas eu vim para esse episódio assim com o meu rodo aqui do lado, pronta para passar pano por Fernando Moraes o tempo todo, enquanto a gente falar desse livro, assim. Eu gostei muito, eu sempre gosto das obras do Fernando Moraes, e eu achei mais um bom livro dele, estou ansiosa pelo volume 2, porque, assim, falando um pouco, bem brevemente sobre esse livro, aí já passo a bola para você, né? No volume 1, o Fernando abre contando do momento em que o Lula se entrega, né, para a Polícia Federal, depois da condenação ali pela Lava Jato, né, condenações que foram agora anuladas. E eu gostei muito dessa abertura porque você se sente lá dentro do sindicato, dos trabalhadores, né? Ele conta muitos bastidores ali de como é que foi, você realmente se sente lá, assim, toda a tensão daquele momento, parte do grupo sendo contra o Lula se entregar, outra parte dizendo que tinha que se entregar de uma vez, então toda aquela, uma tensão mesmo muito forte naquele momento. E aí você fica pensando assim, o livro vai focar nisso, né? Vai focar nessa última parte da vida política do Lula, né? Dessa parte mais recente. E não, ele narra isso até o Lula ser preso, conta alguns momentos ali da prisão, mas aí ele faz uma baita volta no tempo para a infância do Lula, a chegada da família dele no estado de São Paulo, a ida da família dele para o ABC em busca de melhores condições de emprego, o Lula se torna um operário. Ali no início da vida adulta dele, você percebe que o Lula, inclusive, é um cara bem apolítico, assim, um cara que não está envolvido com nada de política. Por exemplo, começa a ditadura militar e o Lula nem tem uma opinião formada sobre aquilo. O irmão dele, sim, né, o Frei Chico, era um cara, assim, já bem atuante, mas o Lula não, assim, ele estava mais preocupado em conseguir levar comida para casa, como tantas pessoas no Brasil todo, assim, né.
o Fernando Moraes ele se debruça bastante na parte em que o Lula ingressa no movimento sindical e é aí que a vida política dele inicia de fato, né? Então ainda é um momento de ditadura militar, começam as greves de trabalhadores no ABC Paulista em busca de melhores condições de trabalho, e isso, claro, que começa a ter um aspecto político muito forte, e o Lula começa a ser visto como uma liderança, é ali que ele desponta como uma liderança, né? Em nome, que defende os trabalhadores. Então, esse primeiro volume do livro foca muito nessa parte assim, do início da trajetória política dele, aí com o fim da ditadura. Já antes da ditadura acabar, surge a demanda para que surja um partido dos trabalhadores, e aí a atuação do Lula nisso, e nasce o partido, e as primeiras eleições que o Lula disputa e perde. Então, não é uma história de sucesso, é uma história de vários fracassos e de muita coisa ruim acontecendo, assim, na vida dele, né? Mas, por outro lado, mostra como que surge esse líder entre os trabalhadores, né? Entre as classes mais baixas e tal. E gostei bastante dessa construção, porque ele começa com uma história super atual para depois mergulhar nela, assim, né? Então, achei muito interessante. E aí eu queria saber de você, professor, o que você mais gostou, assim, do livro. Tem sempre aquele questionamento muito básico se é uma biografia chapa branca ou não é, o que configura uma biografia chapa branca, se dá para esperar a isenção de um biógrafo, né? Eu acho que não, mas, enfim. E queria saber a tua opinião, assim, sobre isso. Legal, legal. Então, eu quero começar assim de uma maneira um pouco mais ampla, né? Olhando para o mercado editorial brasileiro, eu acho que nós, brasileiros, arriscamos pouco em fazer biografias de pessoas vivas. Claro que tem razões para isso, né? Uma das quais é aquele assédio judicial que alguns biografados, Roberto Carlos, entre outros, fizeram para, por exemplo, proibir que jornalistas ou biógrafos pudessem fazer biografia de gente viva, né? Mas, para além disso, eu acho que a gente arrisca pouco. E arrisca pouco em vários terrenos, mas, sobretudo, na política, né? Parece que é um pudor de não tratar de personagens vivos, e claro que é um desafio tremendo de tratar com alguém que está vivo, porque muitas das tretas em que ele está envolvido podem não ter sido resolvidas, porque muita gente pode se indispor a falar, porque há riscos diversos, e há a patrulha permanente, eu acho que ela é natural, de que é uma biografia chapa branca ou não, né? Para os mais jovens, a gente explicar a expressão, né? A expressão chapa branca é porque lá nos anos 70 e 80, os carros oficiais, os carros do governo usavam placas brancas. A gente placas amarelas, tá? Todos os outros eram placas amarelas. 2 letras e 4 números. Eu sei, mudou, o mundo mudou, né? Mas a gente usa ainda essa expressão de chapa branca para dizer que é uma biografia não só autorizada, né? Mas uma biografia oficial, que apenas traz os sucessos, que passou pelo crivo e pela aprovação do biografado. A gente sabe que essa biografia, como a Stephanie estava dizendo antes, ela demorou muito tempo para ser feita. Há mais de 10 anos, o Fernando já chegou até o Lula, negociou com o Lula acesso. Então, o Fernando frequentou muitos dos momentos e dos ambientes em que o Lula viveu nesses últimos tempos, e eles estabeleceram condições para esse tipo de acesso. É natural que Lula tenha não permitido alguns acessos, né? E é natural também que o próprio Fernando tenha se autocensurado para algumas coisas ou outras. Eu não acho, para encurtar a história, eu não acho que seja uma biografia chapa branca, tá? Eu acho que há ali trechos em que o ex-presidente ele é colocado numa situação que talvez não seja não tão abonadora, não tão positiva, né? Seria muito mais fácil fazer uma biografia épica que mostrasse um metalúrgico de 9 dedos saindo da massa e se transformando num profeta, um avatar. E não é isso que a gente tem. Não é isso que a gente tem. Né? É um sujeito que está preocupado, como você mesma disse, né? em sobreviver. Né? Tem um momento que é contado ali que ele está envolvido com 4 mulheres diferentes. Sim. Tem 2 namoradas oficiais e 2 freelancers. Quer dizer, isso não é propriamente... Hoje não é
muita vantagem, né? Você, né? Quer dizer, a maneiras como se ele relaciona com mulheres que hoje seriam muito criticáveis, entre outras coisas. A maneira como ele se relaciona com a própria política sindical e partidária no início é também muito, né, a gente poderia dizer que ele é um alienado político, que ele é um analfabeto político, e que, de alguma maneira, ele vai ser levado pelas circunstâncias. Então, isso é enriquecedor para o personagem e para mostrar para a gente, leitor, que, olha, o mundo não é preto e branco, não é coloridinho, né? Ele tem nuances, tem contradições próprias. E esse personagem, ele é muito contraditório, ele é muito controverso. E aí, para fechar essa minha primeira fala, o Brasil arrisca pouco para fazer esse tipo de biografia. Se a gente tivesse em outros mercados, como o mercado francês, o mercado americano, o mercado inglês, a gente teria muitas biografias do Lula. Porque o Lula, gostando ou não dele, ele não é um astro da política brasileira. Ele é um sol na política. E na política do século XX e XXI. As pessoas precisam colocar isso em perspectiva histórica. Você pode não gostar do Lula, você pode ter uma série de razões para detestá-lo ou para criticá-lo, mas o que ele acaba encarnando dentro da história da República Brasileira, latino-americana e também global, é uma história que é única. E do ponto de vista de um personagem para ser biografado, ele deveria ter sido biografado há muito tempo. A nossa sorte é que um craque, e depois eu quero falar mais desse craque, como o Fernando fez isso, né? E está fazendo, né? Sim, Fernando Moraes é maravilhoso. Eu conheci o Fernando, eu tive a oportunidade de conhecer ele, se não me engano foi 2009 ou 2010, quando ele lançou a biografia do Paulo Coelho, né? Ele veio para Blumenau lançar o livro, e daí eu tinha entrevistado ele pelo Santa, e aí acabamos nos conhecendo no lançamento. E aí ele levou a gente para jantar e tudo, e foi muito legal. E ele nesse momento, ele estava pesquisando, né, para escrever essa biografia, e o lançamento da biografia do Paulo Coelho impactou muito nele, né, como escritor. Ele lançou esse livro do Paulo Coelho e ele teve vários momentos que o biografado queria interferir, né, porque e até ele tinha muitos segredos ali do Paulo Coelho que ele sabia que poderiam acabar com a história da literária, mística, né? dele. E acabar, Então ele ficou muito imerso naquilo, sobre os pontos que ele queria revelar e não queria, e ao mesmo tempo esse lado do biógrafo, né, que tem que revelar, porque o Paulo Coelho entregou para ele um baú de segredos, um baú mesmo, físico, de segredos para ele fazer essa biografia. E aí ele contou, né, na época que ele estava ainda começando a estudar a história do Lula, e que ele tinha muito esse receio, porque ele é um amigo pessoal do Lula, né, eles se conhecem há muitos anos, e ele tinha muito receio do impacto que ia ter, não só no Lula, mas nele, como biógrafo. E aí ele até comentou assim que ele contratou um time de pesquisa, né, que estava ali pesquisando e tal, para ele até não ter algumas partes assim que ele não ia ter tanto envolvimento de pesquisa, e que ele estava adiando mesmo, porque a biografia do Paulo Coelho foi muito pesada, que ele estava com muito receio de lançar. E fiquei super feliz quando ele resolveu lançar, daí depois lembrei dessa história. Eu não li ainda a biografia do Lula, né? Estou bem curiosa para ler, mas achei muito esse aspecto que você comentou, assim, sobre não ter biógrafos vivos, né? Depois lembrando do Roberto Carlos também, que foi um caso que marcou, né? Vários artistas se uniram, né? Apoiaram, né? O Roberto Carlos. E o quanto isso realmente nos dificulta também analisar os personagens vivos, né? Bem interessante esse ponto. E o Fernando Moraes conta, ele deu uma entrevista para o Café da Manhã da Folha de São Paulo, ali o podcast da Folha, logo depois que o volume 1 saiu, né? E ele fala como é que foi o contato e a negociação com o Lula, digamos assim, né? E foi basicamente isso que o Rogério trouxe. O Lula deu acesso para ele a quase tudo, o Fernando acompanhou muitas viagens do Lula, foram para Cuba, foram para muitos lugares juntos e tal, mas o Fernando Moraes se comprometeu a entregar para o Lula a primeira edição que saísse da biografia, mas o Lula não ia ler nada antes. E o Lula topou,
e aí ele conta que ele entregou, pediu que alguém entregasse o livro quando saiu, antes do Lula embarcar para aquela turnê que ele fez na Europa. Não sei se foi no final do ano passado ou início desse ano. E para o Lula ler na viagem. E o Fernando supõe que o Lula leu o livro nessa viagem, porque foram muitas horas dentro de um avião e tal, mas que o Lula nunca deu retorno nenhum para ele sobre isso, sobre o livro. Então ele imagina que está tudo ok, né? Porque ele sabe que se tivesse alguma coisa ali que o Lula tivesse detestado muito, o Lula diria, tipo, tal parte ali, tu fudeu comigo, assim. E não teve nenhuma uma resposta negativa e nem positiva. Então, até hoje, Fernando Moraes não sabe o que o Lula pensou do livro, assim, né? E achei muito curioso isso, porque tem o volume 2 ainda em andamento, em que o Fernando Moraes se compromete a lançar em 2023, e que ele diz que vai trazer as questões ligadas a mensalão, Lava Jato, né? Os escândalos que ocorreram durante os governos do PT vão estar nesse segundo volume. Eu fico pensando até que ponto é uma estratégia política ter deixado para lançar esse volume 2 em 2023, depois das eleições. Claro. Mas, ó, concordo, tá certíssimo. Mas, né, fico pensando nisso. E tem uma coisa, Cristofoletti, que eu queria te questionar sobre o apêndice do volume 1. Tá. Que ele fala sobre o comportamento dos grandes veículos de comunicação em relação ao Lula. Ao governo Lula, e ali já no momento da Lava Jato, assim, a grande visibilidade que foi dada para o Moro começar a surgir aí como grande herói nacional, né, esse nosso ex-juiz e o que... Nosso não, de você, então. Meu não. De Curitiba, nada, da República ele de Curitiba. Da 13ª vara de Curitiba. Esse cara aí, que virou ninguém, né, gente? Assim, que biografia jogada no lixo, né? Mas, enfim, ele mostra como, de repente, a imprensa começou a acreditar em tudo que o Moro dissesse, e áudios vazados e todo aquele escândalo bizarro, assim. Mas o Fernando Moraes conta aqui na biografia, e também ele fala no Café da Manhã, que para fazer essa parte do livro, a Companhia das Letras contratou uma empresa de pesquisa, né, por fora, para fazer análise do comportamento desses grandes veículos de comunicação, para não ser uma coisa assim, a opinião do Fernando Moraes sobre aquilo, porque seria uma opinião já viciada, né, uma opinião já toda marcada por percepções pessoais, assim. E ele diz, foi um levantamento feito com exclusividade pelo Manchetômetro, e ele fala assim, que mostra que a alavanca que moveu o Brasil a favor do Moro durante meses cravou na testa de Lula a pecha de ladrão, tem nomes, donos e endereços públicos. E aí ele conta como é que ficaram mais em cima de grandes veículos de comunicação, Jornal Nacional, a Veja e tal, e que mostra que esse levantamento reflete que teve um massacre da opinião pública em relação ao Lula e pró-Lava Jato, pró-Moro e tal. E eu queria saber o que você achou dessa parte, professora, assim, enfim, vou emitir opiniões sobre isso, porque eu fiquei bem curiosa mesmo, assim, para ouvir estudiosos da área sobre esse aspecto especificamente. Olha, então, o Manchetômetro, ele é um projeto de pesquisa, um grupo de pesquisa lá da UERJ, né, da Estadual do Rio de Janeiro. Ele é muito reputado entre pesquisadores da área, tá? Então, ele é considerado de maneira séria. E esse apêndice, eu também ouvi o Fernando falar no podcast da Folha, é uma maneira de, sabe, de trazer um elemento que prepara também para a discussão para o próximo, né, para o próximo volume, que eu acho o seguinte, tá? E aí abro um parêntese. Se esse volume mostrou a prisão de Lula, né, lá da Lava Jato, e mostrou a ascensão do Lula, a criação do Partido dos Trabalhadores, eu acho que vai ficar muito exprimido, apertado, né? 2 mandatos e todo o resto da vida do Lula num volume só, né? Então, eu fico imaginando que poderiam ser 3 volumes, né? A exemplo do que a gente teve com o Getúlio, né? Que o Lira Neto também fez, tal, né? Mas eu fecho parênteses, tá? Então, o que esse anexo, né, mostra efetivamente, com números, com gráficos, a quantidade de espaço que foi dado nos meios impressos, né, para
triturar o PT, as pessoas envolvidas no mensalão e outras coisas, e também a quantidade de tempo, né, em meios de radiodifusão para se criar uma campanha ou se criar, de alguma maneira, uma percepção geral que vai alimentar o principal combustível da eleição de 2018. O principal combustível da eleição de 2018 foi o antipetismo. Sim. Então, o candidato que mais se posicionava como antipetista acabou se tornando presidente da República, né? Mesmo tendo apenas 8 segundos de televisão, mesmo não tendo estrutura partidária, quer dizer, foi criada uma atmosfera de animosidade contra um lado da política. Ao mesmo tempo, você retira o personagem, né, que estava à frente das campanhas e você prende ele, você impede ele de participar. Então, você junta a fome com a vontade de comer. E aí, né, vai dar no que deu. É assim que eu vejo. Lá na Federal de Santa Catarina, desde 2009, a gente tem o Observatório da Ética Jornalística, e a gente tem um site que é alimentado semanalmente, com crítica de mídia, com avaliação de coberturas, e se as pessoas quiserem, né, depois entrar, objetos com TH, tá? .wordpress.com, vai estar na descrição do episódio, espero. Vai estar na newsletter. Com certeza. E a gente acompanhou toda a Lava Jato, a gente, né, escreveu muito sobre isso, a gente apontava problemas da imprensa em desequilibrar, né, em fazer um alarde sobre uma força-tarefa de investigação que cometia uma série, já era evidente, uma série de problemas legais, uma série de abusos jurídicos sob pretexto de combate à corrupção. Muito recentemente, a gente teve uma outra notícia que foi o quê? Que foi a condenação pela justiça do ex-promotor Deltan Dallagnol por conta do episódio do PowerPoint. Tá? Folha e Estadão... PowerPoint. É que eu lembro sempre do Lula falando o PowerPoint. O PowerPoint, E a gente viu Folha, Estadão, por exemplo, e Globo trazendo tijolinhos pequenos nas suas capas. E gente recuperando a época, né? 2, 3 colunas com foto, né, na época, mostrando, né, o descompasso, o desequilíbrio entre uma coisa e outra. Isso foi, inclusive, questionado pelo próprio ombudsman da Folha. Porque os leitores se lembraram, quer dizer, o print é eterno, certo? O print é eterno e as pessoas vão cobrar. Não faz muito tempo que isso aconteceu. Então, ainda há um antipetismo muito grande que foi alimentado por essa campanha. Não sei dizer, não tenho condições de dizer, nem acadêmicas, nem científicas, para dizer se foi uma campanha coordenada. O fato é que os grandes veículos de comunicação no Brasil, sim, ajudaram eles não foram apagar a fogueira, eles alimentaram a fogueira com mais querosene, com mais gasolina, né? Não que escândalos de corrupção não devam ser retratados, eles precisam ser. Esse é o papel da imprensa. Agora, eleger, né? E isso foi feito, né? Eleger Moro como um herói e alimentar isso tem capa de Veja, né? Quer dizer, e criar um antagonismo entre ambos é algo que está muito distante do que a imprensa deveria ter feito, né? É evidente que escândalos de corrupção na esquerda, na direita, no centro precisam ser tratados, é evidente, os jornalistas precisam fazer isso. Agora, devem fazer dentro de uma certa proporcionalidade, de uma certa... né? Como, por exemplo, há pouco tempo atrás, a gente começou a condenar, né, a criação de uma falsa simetria. Não existe simetria entre Bolsonaro e Lula, não existe. Né? É só olhar as biografias de ambos, é só olhar os feitos de ambos, é só olhar a estatura política de ambos, a capacidade de articulação, seus programas políticos, suas plataformas eleitorais. Não existe. Estou dizendo isso aqui em Florianópolis, mas já foi dito lá nos Estados Unidos, a gente viu semana passada, né?
né, sociólogo dando nos dedos do ex-juiz. Né? Bonito. E eu fico pensando em duas coisas, agora eu vou fugir total do assunto, né, do Lula, enfim, mas ainda nessa questão da imprensa. A gente viu o quanto esse... E aí eu não sei dizer o que levou a quê, né? Se foi a imprensa ter dado tanto espaço para essas investigações em andamento, depoimentos ainda, enfim, coisas que ainda não estavam completamente apuradas, né? Que ainda não tinham um desfecho, já estavam ali estampando manchete, com destaque em Jornal Nacional e tudo mais, depoimentos que depois não firmaram, né? Enfim, se foi isso que alimentou uma atuação muito midiática de Polícia Federal, enfim, de órgãos de investigação, ou se foi o contrário, né? Se esses órgãos já estavam buscando ter esse espaço todo na mídia e, enfim, uma coisa alimentou a outra. Mas aí eu lembro com o que aconteceu aqui em Floripa, com a operação da Polícia Federal na UFSC, que resultou na morte do Cancellier, que era o reitor da universidade, né? E aí eu fico pensando... como essa investigação resultou nisso, porque foi uma investigação que o Cancellier não tinha sido chamado para depor, não tinha acontecido nada, de repente o cara estava preso, e isso estampou manchetes de todos os veículos de comunicação, foi notícia na mídia nacional, e ele acabou cometendo suicídio. E aí eu fiquei refletindo muito, assim, se isso também não foi um ponto de virada, assim, pelo menos para mim foi, de se pensar em, tipo, meu Deus, criamos um monstro, sabe? A gente, assim, como quem atua em jornal, ainda estava em jornal na época, assim. E só para complementar também, acho esse ponto, só antes do professor falar, que também uma coisa que me chama muita atenção é a falta de questionamento da imprensa sobre as origens de provas de forma criminosa, como a divulgação dos áudios, né? Isso foi suprimido nas divulgações, né? Não podia ter sido divulgados aqueles áudios da forma que foram divulgados e todas essas provas. E a imprensa não questionou, a imprensa simplesmente liberou aquilo, e hoje, agora que se fala, assim, né, sobre como que foi esse contexto, né? Isso também me chama muita atenção, sabe? Tudo que se gerou naquele momento, né? Sim, sim. Você entra no site da Lava Jato, a Lava Jato tem um site, tá? Onde mostra números e tudo mais. Tem ali tantos de dinheiro que foi repatriado, tantas prisões, tantos acordos de leniência, tantas delações premiadas, mas não tem ali quantidade de cadáveres, né? E o caso do professor Cancellier é o primeiro cadáver resultado da Lava Jato. Veja, ele não era investigado pela Lava Jato, mas o lavajatismo impregnado, né? Que é essa coisa de fazer justiça de qualquer forma, mesmo criando condições muito questionáveis do ponto jurídico, né? Para você jogar as massas pessoas, né? E aí tem um dado simbólico que é muito característico, né? A delegada responsável pela prisão do professor Cancellier é a delegada que deu o nome para a Operação Lava Jato, que estava na gênese da coisa, né? Então, é um episódio muito trágico, muito triste, né? Eu conheci Cancellier, né? E acompanhei de maneira muito estarrecida a maneira como a imprensa local vinha fazendo isso. A gente escreveu também no Objetos, a gente criticou também, falei muito disso, como falamos também na época do vazamento dos áudios ilegais captados, né, a mando do Sérgio Moro, os áudios, né, da ligação do ex-presidente e da então presidente Dilma. Então, se criou, sim, uma condição muito ruim, né, para você lidar com justiça e impunidade no Brasil. Nós temos uma impunidade que é histórica, essa impunidade gera um descontentamento crescente, popular, as pessoas, né, detestam isso no Brasil, estão sempre se queixando a isso. Quando veio a Lava Jato, e a Lava Jato ela foi resultado de uma série de ações do governo Dilma para dar o quê? Para dar independência para a Polícia Federal, para permitir que houvesse investigação de empresas para além, né, do serviço público. Então, a Lava Jato foi um resultado republicano, mas ela se desvirtuou, ela virou o lawfare, né? O que é o lawfare? É você usar a lei para perseguir os inimigos.
hoje, por exemplo, né, um dos advogados, que foi ministro da Justiça da Dilma, José Eduardo Cardoso, ele ainda é criticado pelo pessoal do PT por ter dado liberdade demais para a PF e tudo mais, sendo que ele foi republicano, entende? Então, por isso que eu acho que a gente tem muito a ler aí no próximo, e eu gostaria de ter mais um terceiro, né, volume, né? Ao chegar em 2023, acho que tem um cálculo político sim, Stephanie, tá? Mas é um cálculo do qual você não consegue escapar. Se você lança em 2022, tá ajudando o Lula, pode atrapalhar o Lula na eleição. Isso. E se você joga em 2023, se o Lula for presidente, também pode atrapalhar. Né? A gente sabe que tem ali uma lua de mel entre imprensa e governo e sociedade nos primeiros 100 dias, 150 dias. Isso pode ir para o vinagre, caso seja um livro que traga revelações que são importantes. Com Lula é isso, né? Por isso que eu chamei ele de sol dentro da política brasileira. Não porque ele apenas brilhe, porque ele tem uma força de atração gravitacional que é muito grande. Então, qualquer livro que vai ser escrito sobre ele vai ser questionado. Mesmo que sejam livros que venham a apresentar podres ou problemas, né, questionáveis da vida dele, né? Sempre haverá essa discussão. Mas é um livro contra Lula. Com Lula é isso, você não é contra ou a favor, parece que a gente precisa tentar escapar desse dualismo. Ler essa biografia ajuda a escapar um pouco, né? A Carol falou que não leu ainda. Carol, eu posso dizer para você que as 164 páginas iniciais do livro, o livro tem quase 450, são eletrizantes. E aqui eu estou falando do ponto de vista de leitor, né? Não de eleitor de um ou de outro. Por que são eletrizantes? Porque o Fernando Moraes ele faz um thriller da vida real, e ele não inventa, a gente lembra disso. As pessoas podem se recordar onde estavam quando o Lula foi no sábado preso. As pessoas devem, né, se lembrar um pouco disso. E aí aquilo tudo é contado de uma maneira tão magistral que só me lembra um outro Fernando Moraes, que é o Fernando Moraes que começa a contar a biografia do Chateau, o Assis Chateaubriand, que foi um grande magnata da imprensa brasileira, um personagem importante lá da metade do século XX, da política, inclusive, brasileira, do capitalismo brasileiro. Né? E aí ele embarca numa viagem na cabeça do Chateaubriand no hospital, e fazendo uma... Né? Quer dizer, é magistral aquilo que ele fez lá. E essas 164 páginas iniciais desse thriller, veja, que já daria um livro, só isso já daria um livro. Né? O Fernando conta com riqueza de detalhes e nos coloca, como disse a Stephanie, dentro lá de um bunker. Qual que é o bunker? É o sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, recheado de gente ali dentro, inclusive com gente infiltrada da Polícia Federal, ele vai contar isso no livro, ok? E cercado por uma massa de pessoas. E o Brasil conectado na TV ou no rádio, eu estava no rádio ouvindo, né, sempre para almoçar com a família, e acompanhando aquele thriller, né, com almoço, com vigília, com ato ecumênico, né, da morte da Marisa, da dona Marisa. Então, é eletrizante. Do ponto de vista de leitor, aquilo assim, é muito bacana a gente ter isso, porque faz o quê? Uma documentação de uma etapa histórica no Brasil, certo? Do ponto de vista dos eleitores, também é contributivo, porque, para quem não percebeu a dimensão do que foi, né, a gente está vendo agora, o sujeito que ficou 580 dias preso, né, por conta de uma ação espetaculosa como essa, agora sai, ainda o sujeito que está à frente das pesquisas, e nós estamos aí há alguns meses, há 6 meses da eleição, 7 meses da eleição, e é um sujeito que sai maior do que quando ele entrou na prisão. Isso sou eu que estou dizendo, né? São os dados que estão mostrando. Entende? Então, é um livro para ser conhecido, não é um livro para ser lido. E tem uma... Pode falar, Carol. Desculpa, fala. Não, eu só ia falar também da projeção internacional, né? O Lula sempre foi um líder reconhecido, né, internacionalmente e tal,
Mas quando ele saiu, primeiro, assim, eu acho sensacional, assim, na minha cabeça, ele ter ido, simbólico, ele ter ido lá para o sindicato, né? Toda a movimentação que foi, eu sempre acho ele, falando de comunicação, né, como assessora de imprensa, eu sempre analiso as entrevistas, quando eu assisto ele, vejo, penso muito nisso, assim. A escolha dele ter ido para o sindicato, quanto foi simbólico, né? Todo aquele momento, o fato dele não ter medo de se jogar no povo também, isso é muito. Eu fiquei só me imaginando, assim, se eu fosse assessora de imprensa do Lula, acho que eu ia ficar louca. É um risco real, É um é um risco, perigo. Vai mas morrer hoje. a imagem que aquilo gerou de projeção internacional tão gigante, assim, e também simbólica e de sentimento mesmo, quem da esquerda não se emocionou com aquela cena, né? Pô, pode ser a pessoa mais crítica, né, do governo do PT que se emociona, porque é um líder do povo, né? Tu vai vendo o cara com o povo. E depois também que ele saiu, né, essa turnê da Europa, né, ele tá ali, ele sendo considerado, né, a opinião dele durante a pandemia, muito mais do que o presidente atual, isso é muito simbólico e isso mostra esse potencial de sol que ele tem, né, que você comentou. Então, acho que também ele, quando ele fala, quando ele dá entrevista, a forma como ele se posiciona com os jornalistas também, criando essa empatia com os jornalistas, acho que toda entrevista que eu vi dele em vídeo pós, ele encanta assim, os jornalistas, né, com a sua fala, porque ele se prepara muito bem para estar naquele momento. Me parece muito que ele também estuda muitos jornalistas que ele vai falar, com quem ele vai falar, para saber a comunicação que ele vai fazer. E eu acho isso sensacional. Assim, falando como personagem, como político, eu acho que não tem igual no Brasil mesmo alguém como ele, assim. E é muito legal também ver essa parte de análise, né, que vocês fazem também das reportagens também, mas vendo esse lado de assessora de imprensa, também eu vejo essa parte dele, sabe? Essa parte dele como comunicador também. Só queria complementar com essa parte que sempre me chamou muita atenção. Eu assisti uma entrevista dele para a NSC, eu achei ele fantástico, ele sabia o nome de todos eles, ele sabia características, ele conversava assim como se ele conhecesse aquelas pessoas, e são jornalistas locais de Santa Catarina. É uma preparação muito boa que eu considero que é exemplar para os outros políticos, porque ele estudou Santa Catarina, ele sabia o contexto do PT aqui em Santa Catarina, quando ele vai dar entrevista. Ele não chega ali despreparado e tal. Isso é respeitoso também para os jornalistas, né? Falando desse aspecto também. É só isso que eu queria comentar. E também o discurso dele, né, Carol? Porque ele tinha, falando dessa entrevista da NSC, eu acho que a gente pode linkar, a gente conversou um pouco sobre isso com a Dag também, quando ela participou aqui com a gente. Ele tinha tudo para vir para dar uma entrevista para os maiores veículos de comunicação do estado, detonando Santa Catarina, né? O cara podia chegar aqui e dizer que é um estado que é um bando de fascista, que, né, porque, porra... E não, ele opta por um discurso contrário a isso, né? Ele tem agora, pelo menos, ele está adotando um discurso muito pacificador, assim, né? Um discurso que agregue e tal. E isso também demanda muito preparo, né? Porque o cara tinha tudo para sair da prisão muito raivoso, né? Eu sairia muito raivosa, assim, né? E não, né? Eu também. Eu ia sair puta, eu ia sair detonando todo mundo, foda-se. E ele não, né? E, tipo, o cara tentar vir com esse discurso mais, né, vamos aí ficar tudo amigo. Eu admiro isso, também fico imaginando quanto facilita trabalhar com esse cara, assim, né, para ele ter esse tipo de preparo. O contraste é muito alto, sabe, Stephanie, entre políticos como ele, né, e há outros também importantes na vida social hoje, né, né, alguns têm mandatos, outros não têm, e o que está aí no poder, entendeu? O contraste é muito alto. As pessoas, por isso que eu tenho falado, né? O Lula é um sol, porque ele, não só porque ele brilha, não só porque ele tem uma capacidade de, né, um centro de gravidade que acaba puxando muita coisa para ele, mas é que as pessoas não podem ignorar o sol. A pessoa pode não gostar de sol, ela bota boné, ela bota óculos de sol, ela bota filtro solar, ela não sai de casa, mas ela não pode ignorar o sol está ali. Entende? Então, ele é um dado da realidade e é um personagem importante na história da República Brasileira, entende? Então, conhecer ele, criticá-lo, apontar erro, isso é do jogo, é do jogo. Acontece que com ele sempre é tudo muito superlativo, né? É tudo muito grande, né?
né? Então, isso acaba provocando uma série de, às vezes, injustiças, né? Eu sempre apontava para o problema da Lava Jato que a grande imprensa não cobriu a Lava Jato. Ela deu cobertura para a Lava Jato, fazendo um trocadilho, entendeu? Cobertura para uma série de, sabe, de ilegalidades, entende? Então, para combater o Lula, usa-se a Lava Jato ou qualquer outro tipo de coisa, porque ele não pode ser. Eu tenho, muito modestamente, não sou sociólogo nem historiador, mas eu tenho palpites, né? O Brasil precisa efetivamente enfrentar essas questões, porque é uma questão classista sempre, né? Não se quer colocar alguém que possa, de alguma maneira, falar sobre luta de classes, alguém que possa falar sobre aumento de direitos, que possa falar sobre equalização, né, das camadas sociais no Brasil, que possa falar sobre justiça social, sobre combate à fome e à desigualdade. Isso é histórico no Brasil. Né, desde o século XVI isso acontece aqui, né? E o Lula, querendo ou não, outros políticos também fazem isso, né? É um sujeito que coloca isso na mesa, né? E isso contraria as elites intelectuais, econômicas e políticas. Para a gente passar pelos outros livros, que eu acho que vão falar um pouco disso, assim, os que a gente selecionou, mas só uma coisa que eu queria complementar em relação ao que a gente falou sobre a imprensa, né, na atuação da imprensa nos governos Lula e durante a Lava Jato, se a imprensa ajudou a criar esse cenário de polarização que resultou na eleição do Bolsonaro, também a imprensa teve um papel muito importante agora que, né, de revelar os abusos da Lava Jato, né, e aí eu quero destacar o trabalho do Intercept com a Vaza Jato, né, trazendo à tona tudo que esses caras diziam nos ali. Eu não li ainda o livro, gente, preciso ler, tenho que vergonha, né? Mas foi um trabalho fenomenal que os outros grandes veículos de comunicação fizeram parceria para divulgar, né? E aí entra a Folha, e os que não fizeram parceria se obrigaram a divulgar, como o Jornal Nacional e tal, porque revelaram... Sem ainda dar o crédito, hein? Sem dar o crédito ainda. No início não davam, né? Era um absurdo. Mas, assim, não deu para ninguém ignorar, assim, né? Então, também, se por um lado a grande mídia teve esse papel fundamental em criar o espírito do antipetismo, a mídia independente teve esse papel muito importante em tirar essa mística em torno da Lava Jato. Bem lembrado. E aí, eu comecei a apoiar financeiramente o Intercept naquele momento, sei lá, eu acho que era com 10 pila por mês, mas assim, tem muita gente no Brasil todo, dos dois espectros políticos, indignados com a mídia tradicional, a grande mídia, e tem aí a mídia independente para a gente apoiar, sabe? Então, se você não quer ler a Folha, apoia o Intercept. Claro. Tem como a gente apoiar, também, né? O meio também é bem bacana, assim, nesse sentido. Eu ia comentar também não é livro, mas eu acho que faz muito sentido aquele documentário O Processo da... Ai, meu Deus, eu anotei aqui, perdi onde é que está escrito. Da Petra? Não, esse é da Maria Ramos. É o que conta, ele mostra o momento do julgamento da Dilma, né? Ele mostra os bastidores, acompanha a Dilma, né? Eu sou grande fã da Dilma, a Stephanie sabe que eu sou apaixonada pela Dilma. Eu vou falar da Dilma no próximo livro. Ele mostra muitos bastidores, assim, e é bem interessante, porque ele está ali no momento da discussão, né, todo da defesa, como se constrói a defesa da Dilma, a câmera acompanhando ela, né, e há essa preocupação com a imprensa, né, como que a imprensa está tratando, e ela sempre muito a favor de não... deixa a imprensa, sabe, ser o que ela é, assim, né, que é essa coisa do processo democrático também, da liberdade de imprensa, né, de uma forma... E eu acho muito, esse documentário, ele é muito interessante para mostrar, assim, também o como se construiu, né, esse golpe, e essa parte também jurídica da defesa, que eu sempre me interesso por esse assunto, eu achei sensacional, assim. Ele está na Netflix agora, ele estreou, eu não me lembro se foi na Globoplay, mas agora ele está na Netflix, e recomendo também, muito bom o documentário. Não é o da Petra, também o da Petra também é muito bom, mas esse o processo eu achei ele mais, porque ele está dentro ali também. Ele acompanha ela, sabe? Eles estão dentro com ela. Então eu achei muito muito bacana, assim, um baita conteúdo assim para assistir também.
Democracia em Vertigem, né? O da Petra Costa, que concorreu ao Oscar, que é maravilhoso também, né? Os dois muito bons. É assim. Carol, quer trazer a tua sugestão de livro? Sim. Vamos além do Lula? Eu estou lendo, ainda estou finalizando esse livro, é Os 5.000 Dias, né? O Brasil na Era do Lulismo. Ele foi, na verdade, ele reúne 52 artigos de intelectuais, políticos e analistas da esquerda, né? E ele foi organizado pelo jornalista e professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Marigoni, e pelo historiador Júlio Medeiros. Então, os 5.000 Dias, ele traz os textos, tem textos de André Singer, tem Manuela Dávila, o Boulos, Jean Willis, Vladimir Safatli, enfim, alguns tem historiadores, tem economistas, tem jornalistas políticos analisando os 5.000 dias de governo do PT, né, no Brasil. Muito interessante, assim, esse livro ele é dividido em 7 partes, mas ele aborda diversos temas, como política, economia, política externa, infraestrutura, políticas sociais, direitos LGBTQIA+, questões raciais indígenas, democracia e o pós-lulismo, né? Esse livro ele foi lançado em 2017, então ele estava no governo, ele só chega ali no governo Temer, né? Ainda não, ele dá uma amostra, assim, o caminho para onde que o Brasil estava indo, já antecipando um pouco a ascensão da extrema-direita no Brasil, mas não chega até ali, né? É interessante, assim, eu achei muito bacana, assim, os textos às vezes se repetem em argumentos de análise, mas eu gosto muito da construção que ele traz de contexto. Ele faz todo um contexto anterior ao governo Lula, né? Como que o governo Lula chegou ao poder, tanto de forma econômica, né? O que o Brasil estava vivenciando naquele momento ali, no início, pós-ditadura militar e começo do governo Collor, né? Como que estava ali o Fernando Henrique Cardoso também, né? A ascensão do real, e por que a esquerda conseguiu chegar no poder naquele contexto, né? E também eu acho muito interessante porque ele analisa de uma forma crítica também, né? Que acho que uma das questões mais interessantes, assim, hoje da esquerda, principalmente do PT, muitas vezes não reavaliar suas tomadas de decisões, até rolar um afastamento um pouco da camada mais pobre do Brasil, embora seja meio contraditório, porque teve, né, toda uma ascensão também de direitos, né, e de um poder de compra maior das camadas mais pobres, mas ao mesmo tempo também o discurso foi se afastando, né, dessa camada. E aí ele mostra isso, né? Ele fala um pouco também da aproximação do PT da economia neoliberal, favorecendo empreiteiras. Ele fala um pouco também disso, de como essas grandes empresas foram ganhando espaço no governo Lula, e ao mesmo tempo que o governo do PT acabou deixando de lado alguns assuntos que eram muito importantes para a esquerda, né, e muito importantes também para o Brasil, né, como, por exemplo, uma economia, uma educação básica um pouco mais crítica, né. Então, alguns textos mostram o quanto que a ascensão das pessoas mais pobres foi, né, criando o poder de compra, mas não se investiu muito na economia, na educação de base, que permitisse que essas pessoas saíssem do subemprego, né, ascendessem e tomassem lugares de decisão. Claro, aconteceu isso, né? A gente vê hoje, né, que também mudou muito o contexto, muitas pessoas com acesso à universidade, né, também, mas a parte crítica que acaba trazendo agora, possibilitando que a extrema-direita retome o poder, e essas pessoas não criem essa consciência social do porquê é importante lutar por direitos de igualdade, né, uma sociedade um pouco mais igualitária. Então, é muito interessante esse livro, assim, eu gosto muito de textos analíticos, eu gosto muito de crítica e contexto econômico também, eu acho bem importante. Recomendo bastante esse livro porque também é a esquerda falando. Então você tem assim uma esquerda mais engessada que usa termos bem antigos como burguesia ainda, umas coisas assim um pouco mais
que ainda você vê que não evolui, mas você também vê, por exemplo, pessoas da academia muito avançados no discurso, assim, mostrando, já prevendo, como eu falei, você já vê que eles estão prevendo já a extrema-direita chegando no poder no Brasil. Eu recomendo bastante esse livro, ele é bem extenso também, e ele é legal porque você pode ler artigos separados de diversos temas, retomar artigos, escolher os autores, né, que você quer ler, e todos os autores ali têm uma contextualização também. Eu também gosto muito que tem referências, né, são artigos mais acadêmicos também, não é uma leitura, né, não é literatura, mas eu recomendo muito, assim, por causa realmente da complexidade do livro, e acho que ele ajuda e prepara, assim, né? Por exemplo, se a esquerda retomar o poder para a gente também repensar, né, um pouco o que a gente quer lutar e tal, e até mesmo eu coloquei lá embaixo, assim, para lembrar de reforçar para as pessoas lerem as propostas políticas, né? Porque esse livro mostra bem assim o quanto que a proposta política a gente pode acompanhar ela ao longo do governo, né, e como que ela se desenha com as alianças também dos governos, né? Então, essa é a minha recomendação de hoje. Muito bem, a gente falou sobre isso, sobre esse livro um pouco no bar, antes de ontem, eu acho, porque a gente estava viajando nesse aspecto de pessoas pobres votarem na direita, né? Que é uma coisa que chama atenção, assim, né? E que não pode ser ignorada, né? Também. E o que leva, o que resulta nisso. E uma coisa que a gente ficou pensando é sobre como essa falta de investimento em educação básica e crítica também pode resultar nisso, porque, claro que essa é uma análise que eu faço muito baseada nas pessoas à minha volta e que pode não corresponder com né, o contexto geral do Brasil, mas que pessoas que adquiriram poder de compra ou ascenderam socialmente durante os governos PT podem não ter noção disso, né, de que o cenário político favorecia isso, né, um cenário político de dólar baixo, de inclusão na universidade, pode ter, ou de você poder comprar sua casa própria, pode ter favorecido a ascensão social, e as pessoas não terem isso tão claramente, e elas, algumas delas, entenderem que elas conquistaram essas coisas só por mérito próprio, e não porque existia um contexto que também impulsionava esse tipo de conquista, né? E aí eu conheço pessoas que chegaram nesse lugar de ascender socialmente durante esse período e entenderem que elas fizeram isso sozinhas, que foi pura meritocracia, e de não quererem que outras pessoas conquistem isso, ou de acharem que outras pessoas não são capazes de conseguirem isso e que elas conseguiram porque elas são muito especiais. Então, eu acho que a gente precisa ter essa ideia do contexto que faz com que pessoas subam e desçam socialmente e ingressem ou não na universidade, né? E assim, de derrubar de uma vez por todas essa ideia de meritocracia num país como o Brasil, assim, né? Isso não existe, não depende só do teu esforço, né? E eu lembrei de uma outra coisa também, assim, que nesse livro fala um pouco disso, assim, que é, por exemplo, que durante o governo Lula e Dilma, começou a ocorrer também, eu acho isso muito complexo, mas o enfraquecimento dos sindicatos, né? Por exemplo, assim, os sindicatos, eles também ajudam muito a criar essa consciência política, né? Só ver a história do Lula aí que vocês comentaram, né? E acontecer esse enfraquecimento dos sindicatos e depois do Temer, muito mais ainda, né? Principalmente, né? Não podemos esquecer disso, pelo amor de Deus. Mas que também os sindicatos se dialogam, né, com o trabalhador diretamente, né? E uma coisa também que ele fala, o livro, é sobre o que é a falta de consciência, né? O que a falta desse pensamento crítico ela ocasiona. No Brasil, assim, há um sentimento de que a gente deve seguir uma ordem, né? A gente deve ser pela ordem, então pela organização, pelo poder, né? Então, o pós-ditadura militar, as pessoas queriam que tudo voltasse à ordem, né? Assim, porque pessoas que viviam que não estavam ali ligadas à política, e a gente às vezes vê hoje pessoas falando sobre
a volta do governo militar e tal, porque na época do governo militar tudo funcionava, é a ordem, né? Esse desejo da ordem, do normal, da norma, né? Mas é uma Então, ilusão. isso é uma É? ilusão, mas é um pensamento que ainda permanece. E que se a gente não tem essa questão crítica da base, ele vai permanecer, as pessoas vão sempre querer. Como, por exemplo, acontece às vezes, né? Tipo, uma pessoa negra pobre morre, aí dá as manchetes, aí tem a pessoa lá, quando os policiais morrem, ninguém faz manchetes de jornal. Por causa disso, porque as pessoas tendem a valorizar a ordem. Então, é só. Eu estou viajando já na Stephanie. A Stephanie fala que às vezes eu Normal. viajo aqui. Mas ele fala um pouco disso, assim, por que o Brasil sempre tem esses ciclos, né? O ciclo de você dar direitos e depois você voltar a ter os direitos cerceados e as pessoas não reagem, as pessoas não vão atrás, sabe? Assim, não protestam. Carol Pistola. Desculpa, assim, mas é que é bem muito interessante esse livro, gente. Recomendo, leiam. Não é, mas é que eu penso em duas coisas, assim, com base nisso que tu está dizendo. Tem uma que é assim, ó, as pessoas, por exemplo, hoje, as pessoas estão num ponto, eu trabalho, né, na sociedade civil organizada em sindicato, então não falem mal de uma coisa nem outra, mas a gente se anestesia, sabe? E as pessoas, quando elas não têm o que comer, elas chegam num ponto em que toda a força intelectual delas está atrás de botar comida na mesa. Não, mas aí eu não tô falando dessas pessoas. Não, eu sei, falando, tipo, da gente, classe média. Mas, assim, é isso, né? Rola esse movimento de, tipo, você tá de exaustão mesmo, assim, das pessoas já não conseguirem lutar. E sobre essa questão da ordem, eu lembrei muito, tem uma frase do Galeano que eu adoro, que está nas veias abertas da América Latina, que ele fala, em certo sentido, a direita tem razão quando se identifica com a tranquilidade e com a ordem. A ordem é a diuturna humilhação das maiorias, mas é sempre uma ordem, a tranquilidade de que a justiça siga sendo injusta e a fome faminta. É isso que eu penso sobre a ordem. É isso. É isso. Então tá. Professor, você trouxe algum outro livro para a gente discutir aqui? Tá só olhando as duas loucas. As duas viajando, as duas pirando. Eu trapacei, eu tenho duas indicações de livro, tá? Tá bom. Um é o Esplêndido e o Vil, que é um livro do Erik Larson, o Esplêndido e o Vil. Foi lançado há pouco tempo, e é um livro muito interessante porque é um livro que o Erik Larson é um jornalista, um escritor sueco, mas morou na Inglaterra, nos Estados Unidos e tal, e ele vai pegar o primeiro ano do Churchill como primeiro-ministro lá na Segunda Guerra Mundial. Então ele vai pegar de maio de 1940 a maio de 1941, e é quando a Inglaterra entra na guerra, quando começa a ter bombardeios em Londres, e como ele se torna essa figura mítica, como grande primeiro-ministro, como grande político, né, na esfera do século XX e tudo mais, né? É um livro que ele é muito saboroso, porque é um livro que foi feito a partir de pesquisas em diários, em correspondências, telegramas e arquivos. Então, ele é muito intimista, mas não é só dos grandes personagens. Ele vai ali para os War Diaries, né, os diários de guerra do Churchill, dos ministros, mas vai atrás dos diários da mulher do ministro tal, do ministro que tinha um diário tal. E isso, nos anos 40, era muito, lá na Inglaterra, era muito comum as pessoas alimentarem os seus diários pessoais, como se a gente tivesse hoje as redes sociais, entende? Então, a gente pega um ano, assim, eletrizante da Inglaterra, no meio de bombardeio, as pessoas fugindo para o metrô, se albergando no metrô, começando o racionamento de comida. Por exemplo, tem um momento em que um ministro fala, olha, o racionamento de comida significa o quê? Você determinar a quantidade de comida para cada pessoa. Isso significava também racionar o chá. E aí o Churchill falou assim, não, chá não se raciona na Inglaterra. Entende? A gente pode ter uma revolução aqui. Chá não. Percebe? Chá não. Entende? Né? Então, é um livro muito interessante para a gente conhecer contexto,
um contexto histórico importante, até porque nesse momento estamos discutindo, né? Há quem diga que nós estamos vivendo aí uma terceira guerra mundial, nos outros moldes, né? Por conta da guerra na Ucrânia e por conta também da ameaça de um cara como Putin, que pode tentar anexar outros países e coisas do tipo. Então, é um livro que eu primeiro recomendo. E o segundo livro que eu recomendo muito rapidamente é Como Remover um Presidente, do professor Rafael Maffei, que é um professor da USP. Ele é professor do direito, tá? Mas esse livro ele é muito fácil de ser lido. Ele vai para o direito, vai para a política, vai para a história. Ele vai lá para o século XIV para dizer como é que nasce a ideia de impedimento, de impeachment, e chega até o Brasil de Bolsonaro. O epílogo é sobre Bolsonaro. Bolsonaro merece um impeachment? Então, ele é muito interessante. Ele passa pelo processo de impeachment de Collor, de Dilma, ele analisa cada um deles, ele rememora, ele faz uma pesquisa sobre isso, e é muito interessante. A teoria, história e prática do impeachment no Brasil. É um livro que oxigena o debate público sobre isso, embora hoje o impeachment esteja muito distante, né? Graças a Rodrigo Maia e graças a Arthur Lira. Eu lembro dessas duas pessoas, que são as duas pessoas que, de acordo com a lei, podem, né, aceitar ou não pedidos de impeachment. Quem vai, né, conduzir é o Senado, mas é o presidente da Câmara, Arthur Lira, e Rodrigo Maia. Essas pessoas têm nome, são as fiadoras de um governo como esse, tá? Então, graças a ela que a gente tem isso hoje. Então, o impeachment está cada vez mais longe, mas é importante que a gente conheça, que a gente saiba, porque vai que, né, essa pessoa aí se reelege, né, é algo que, né, não pode deixar de habitar o nosso horizonte. São as minhas duas dicas. Professora, é interessante falar sobre isso, assim, né? Porque também esse livro ele fala também do Congresso, né? Que fica muito centralizado nas figuras do executivo, né? E o Congresso tem um peso muito grande, e no Brasil também a gente tende a votar no Congresso por o cara é daqui, o cara, a gente não se sabe o que está por trás daquela pessoa, né? E na real é o Congresso que o golpe a gente viu ali, né? Como que foi. E isso é bem interessante também, assim, lembrar os nomes mesmo, né? Porque quem que são as pessoas também que tomam decisões no Brasil? E essa falta de conhecimento, às vezes, político, é o que faz que a gente continue vivendo, escolhendo péssimos políticos e não avançando, né, progressivamente, né? E cada vez mais o Congresso está mandando. Hoje ele administra 35 bilhões no orçamento secreto, e essa semana o Arthur Lira voltou a falar de semipresidencialismo, que é o quê? Que é engordar, né, o poder dele, o poder do Congresso, né? Então, é algo que a gente precisa discutir muito e estar muito atento, né? E não reeleger certas pessoas, claro. E lembrar que são esses caras e o Centrão que também estão por trás desses escândalos no MEC que a gente está vendo agora, né? E a gente não pode esquecer disso, assim, né? Que é a educação em jogo, e para eles não é nada, é só favorecimento. E sobre essa questão do impeachment, eu queria falar do livro que eu escolhi para trazer, que é esse aqui, Sempre Foi Sobre Nós, organizado pela Manuela Dávila. É um livro de relatos sobre violência política de gênero no Brasil. Tem artigos da Aniele Franco, da Benedita da Silva, da Dilma, da Duda Salabert, da Isa Pena, Jandira Fegali, Maria do Rosário, Marina Silva, Sônia Guajajara, Tabata Amaral, Talíria Petroni, enfim, outras mulheres que estão na política. E eu fiquei muito triste lendo o artigo da Dilma nesse livro, assim, né, particularmente, porque eu acho que se tem uma mulher que pode falar sobre violência de gênero na política no Brasil, é essa mulher. E o artigo dela se chama A Misoginia e a Manipulação da Mídia. E ela fala sobre como o ambiente machista no Congresso, na política como um todo e na imprensa criaram o cenário propício para o impeachment dela. Então, ela não ignora que teve um ambiente misógino que também levou a isso. E a gente pode lembrar muito bem daquele momento pré-impeachment. Eu nunca vou me esquecer daquela porra daqueles adesivos grudados nos carros da Dilma, de
perna aberta para colocar combustível, porque a gasolina estava a R$3 o litro, sei lá, 4, agora está 7, né? E Bolsonaro não está com o rabo aberto. E tá tudo bem, e tá tudo bem para as pessoas, sabe? E assim, e aquilo foi, claro, aquela acho que foi a expressão mais evidente da misoginia presente naquele momento político, mas não era só aquilo, né, gente? Era todo um contexto. E aí ela fala que a misoginia tem sido uma poderosa arma de controle e dissuasão da atividade política das mulheres, que impede as mulheres sequer de pensar em ingressar na política, e fala sobre o próprio processo de impeachment dela, né, de como ela vê que se construiu um ambiente propício para isso. Ela cita que um artigo de um jurista chamado Lucas Correia de Lima, que falou que o repúdio à mulher e a exclusão de gênero estiveram na origem e do desenvolvimento do processo de perturbação política e institucional que levaram ao golpe. E seria possível acrescentar, nos conduz ainda hoje ao colapso do Brasil como nação civilizada. E aí ela traz muito sobre como, tipo, se considerar uma mulher incapaz de governar um país também foi uma coisa que impulsionou o golpe, enfim, vários aspectos. E a Maria do Rosário também escreve sobre isso no artigo dela, que se chama Violência Política de Gênero, no singular e no plural. E ela diz que o machismo foi a linguagem pela qual os golpistas criaram rapidamente a empatia necessária para levar adiante seus objetivos. São vários artigos muito bons, e eu lembro, porque eu tive a infelicidade de ser repórter de política no ano em que começaram os protestos do MBL pedindo o impeachment da Dilma, que aqui em Floripa chegaram a reunir, sei lá, dizem que 100 mil pessoas e tal, e eu estava lá cobrindo aquilo, o quanto tinha um discurso misógino presente ali, assim. Eu lembro de eu cobrir um desses protestos na rua e estava chovendo e eu chorei horrores ouvindo aquelas barbaridades, assim. Tanto os caras pedindo a volta da ditadura militar, e aí eles faziam analogia com a tortura da Dilma durante a ditadura, como se aquilo fosse um troféu, sabe? A gente já torturou uma mulher, tirar ela do poder é pouco, sabe? É fácil, sabe? E era uma coisa assim de dar ânsia, assim, sabe? Eu lembro de eu voltar para a redação e ter que escrever sobre aquilo assim com vontade de vomitar, assim. Então, eu achei importante trazer a sugestão desse livro para a gente pensar mesmo sobre a presença das mulheres na política, sobre a importância disso. E a Manuela, né, que se ela quiser, ela está convidada para vir aqui no Pós-Fácil. Alô, Manuela. Ela cita uma frase da Michelle Bachelet, que eu achei muito relevante, que ela fala: quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas mulheres entram, muda a política. E eu acho muito importante ter isso em mente, assim, né? A gente ainda tem um Congresso totalmente dominado por homens brancos, ricos, heterossexuais. Então, é muito difícil a luta por direitos das consideradas minorias, porque esses caras só estão pensando neles, né? Então, a gente precisa amplificar essas vozes. Mas eu também quero dizer que estamos em um ano eleitoral em que não é só votar numa mulher que faz com que as mulheres sejam representadas na política, né? Porque se você votar numa mulher que está ali para defender interesses desses caras, não muda nada, dá na mesma, né? Então, precisa votar em mulheres que realmente tenham esse compromisso com a diversidade, com a representatividade, com a luta por direitos de outras mulheres, né? E a mesma coisa em relação a pessoas LGBT, a pessoas negras, né? A gente precisa votar nessas pessoas, sim, mas pessoas que, de fato, estejam compromissadas com essas lutas e não compromissadas em serem mais uma voz dessas pessoas que já estão no poder historicamente, assim. Então, por isso que esse livro é a minha sugestão, porque ele traz essas reflexões, assim. Eu lembrei de... Só queria fazer 2 comentários. Claro. Um, por exemplo, sobre como eram tratados os discursos da Dilma quando ela falava, né? O quanto se ridicularizava o que ela falava. E hoje a gente tem um presidente que não tem nem decoro e fala só bobagens, não sabe nada sobre nada. Fala e faz. E ninguém... as pessoas acham engraçado, né? E não se questiona como se questionava antes, né? Porque... o que ela falava questionava o poder, o fato dela estar no executivo, né? E hoje o que o Bolsonaro fala, todo mundo fala assim, não, mas ele é assim mesmo e tal, e dá risada, etc. Sim. E outro ponto também foi sobre os movimentos que tiveram um pouco antes também, antes das eleições de 2018, que eram
eram grupos de mulheres que estavam à frente e rolou um apagamento da própria imprensa com relação à presença das mulheres, tornando só como um movimento de esquerda, né? As bandeiras vermelhas e etc., quando eram as mulheres que estavam lá, a gente estava de roxo lá. E era muito triste ver a imprensa apagando, sabe, a presença das mulheres, sendo que era um movimento que era das mulheres falando sobre misoginia. Então, eu queria lembrar, assim, meus colegas jornalistas que escreveram, falando que era um movimento de esquerda, que tivemos discussões na redação, inclusive, sobre isso, que não era um movimento de mulheres, e nunca mais faço isso. Fica o recado. Fica a dica esse ano, né? Porque a gente vai estar na rua de novo, E mulheres na rua, marchando contra esse filho da mãe. Olha que horror, que frase horrível. E até falando nisso, eu tinha separado aqui algumas sugestões de lugares, veículos, enfim, para a gente sugerir para as pessoas acompanharem informações sobre política. E eu vou atravessar o roteiro aqui, Carol, e vou começar sugerindo. Tem um bot da revista Asmina no Twitter, que é @elasnocongresso. Esse bot alimenta informações constantemente sobre projetos de lei que tramitam relacionados a questões de gênero. E é muito interessante, tem uma newsletter delas sobre isso, e também esse bot aí, tu pode acompanhar ali os projetos que são relacionados a gênero, e tem muita coisa interessante, como, por exemplo, coisas muito surpreendentes, que, tipo, no ano passado, um dos políticos que mais apresentou projetos favorecendo mulheres foi o Alexandre Frota, e eu quase caí para trás quando eu vi. Sério? Porque, né? E assim, e projetos muito relevantes, porque às vezes a gente acha que é só aquela militância, assim, né? Aquela coisa panfletária, e ali tem projetos como direito à creche, a mais tempo de licença maternidade, sabe? Então, coisas muito básicas do dia a dia das mulheres, que a gente não pode perder de vista também, né? Às vezes a gente está discutindo questões muito distantes da realidade, quando questões que afetam de fato o dia a dia das mulheres são deixadas em segundo plano. E a gente precisa pensar nisso, assim, né? Então, esse bot ajuda muito, assim, até a gente refletir sobre também o que está rolando lá. E minha outra sugestão de veículo para acompanhar a política nacional é o podcast Foro de Teresina, que eu gosto muito, e nosso concorrente na sexta-feira. Mas eu acho que é um ótimo veículo assim para a gente acompanhar a política nacional, porque eles têm né, eles trazem muita informação de bastidor e de uma maneira muito crítica, assim. Então eu gosto bastante da revista Piauí também, né? Apesar de ter tido que cancelar a assinatura impressa, porque não chegava na minha casa. Floripa muito distante, né? Itacurubi, tu também, né, Rogério? Foda. Também. O meu também nunca chega. Nunca chega. E alô, Piauí! Mas eu leio só no online mesmo, então para mim não precisa chegar. Não tem problema. Mas para quem também não tem paciência de ler a revista, porque a gente entende que é muito texto e não é todo mundo que tem tempo, saco e paciência para ler tudo aquilo, fica a dica aí para ouvir o foro semanalmente, né? Porque ele nos traz um panorama muito bom assim da política nacional. Vocês têm dicas, gente, de onde as pessoas podem se informar sobre política? Quer falar primeiro, Carol? Tanto faz. Pode falar, professor. Depois eu encerro. Já que está falando de podcast, eu sugiro Medo de Ler em Brasília, que é um podcast satírico, mas assim, sério, né? Tanto que o bordão deles é bora passar raiva Bora juntos, passar raiva. Então, acho que é legal. Eu tenho ouvido também o Papo de Política, que são com 3 ou 4 jornalistas da Globo News, né? É uma perspectiva muito interessante, que é a perspectiva de repórteres que estão cobrindo, né? Já que estava falando sobre isso, né? E assim, mulheres, né? Sim, né? E eu acho que são 2 caminhos bem bacanas. E tem um novo que eu tenho ouvido, que é feito pela Paula Soprana, lá na Folha, que é o Cabo Eleitoral, que é sobre redes sociais, plataformas e eleições neste ano no Brasil. Acho que quarta-feira está entrando no ar, chama-se Cabo Eleitoral, é imperdível, é muito bem feito. Não e tem também o UOL Investiga, aquela série que a Juliana Dalpiva fez, né, sobre o clã Bolsonaro, que acho que as pessoas precisam reouvir, quem sabe. Né? Aliás, o Ministério Público deveria reouvir, né? A Justiça deveria reouvir, né? Quem sabe? Verdade. Tem aquele da Carol Dias também, né? Que fala Carol sobre... Pires.
Carol Pires, eu confundo as duas. Retrato narrado. É muito bom. Esse podcast também é sensacional. Também acho que é da série O Alvo Investiga, se não me engano, ou não. Não, é da Rádio Novelo. Ah, tá. O da Carol. Concorrente de vocês ali. Nossa, a Rádio Novelo quiser contratar a gente também. A gente está querendo, a Branca Viana já nos segue, a gente está querendo ir para ali, sabe? Mas vamos ver. Quem sabe? O B9, sei lá. O que vier, a gente é lucro. Ai, Jesus. Eu também vou falar de um podcast, mas ele não é relacionado diretamente à política, mas ele fala sobre alimentação num contexto político, que é um assunto que eu gosto muito. Eu estava ontem ouvindo sobre o chocolate e a crise no sul da Bahia, sobre como que o chocolate acabou dizimando ali algumas produções e pequenos produtores, que é o Joio e o Trigo, é um podcast muito bom de reportagem, ele também tem um site de reportagens também, muito bom, e também tem um perfil do Instagram chamado Vegetal Vermelho, que é do Carlos Cardoso Coelho, que ele fala sobre filosofia e política e alimentação também. Ele é vegano, né? Mas eu acho muito legal que ele dá uns tapas assim na cara de quem é vegano liberal, assim, e eu adoro. Eu gosto vegano muito. liberal. Existe. E aí eu acho muito interessante, assim, como eles falam sobre isso, sabe? Assim, sobre o contexto também político também nas nossas pequenas ações. Claro, eu sou contra, né? A gente focar no indivíduo, né? Mas para a gente lembrar que a gente também é agente político, né? Que as nossas ações também fazem diferença. E para fechar, o perfil Meu Seu Nosso Voto também, que fala sobre a importância do voto consciente, por que tem que regularizar o título, né? Ou por que a gente tem que ler as propostas dos candidatos, que isso é o básico. É muito bom para você começar também a entender política de uma forma mais acessível também e clara também de se entender. Então, são essas minhas dicas. Eu vou completar, que eu tenho um recado. Eu tenho mais um. Um recado muito... Ai, desculpa. Desculpa, a gente tá... Travou. Um site chamado Gênero e Número também, que é muito bom. Ontem eu estava lendo uma matéria dele sobre uma análise crítica do porquê que... como que a própria esquerda tratou quando o Lula falou sobre aborto recentemente, né? E questionando também, trazendo fatos históricos, o porquê que é relevante agora um candidato falar sobre esse assunto. Recomendo muito a leitura, eu acompanho esse site há muitos anos já, e elas avançaram bastante, assim, então recomendo bastante também para entender o contexto político, social do Brasil. Maravilha. A gente está se encaminhando para o fim desse episódio e eu quero dar um recado muito importante aí. Se você ainda não tirou seu título de eleitor ou não mudou a cidade, o estado, o país, você deve solicitar a transferência do endereço ou a missão do título até o dia 4 de maio para votar nas eleições desse ano. Esse prazo vale também para quem mudou de bairro, que é só atualizar o endereço. A solicitação da transferência do domicílio é bem simples, rápida, gratuita e pode ser feita sem sair de casa pela internet, no portal do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. A gente vai colocar esses links na newsletter e assim, gente, isso é muito importante. Vamos votar, a gente precisa votar nessas eleições, em todas, mas a gente precisa votar. Pessoas jovens, né, tem que tirar o título, começar a votar. Eu carrego o fardo de ter demorado para transferir meu título quando eu vim morar aqui, e a consciência é bem pesadinha por causa disso, sinceramente, e a gente precisa pensar que quando a gente não colabora com o processo democrático, a gente está dando o aval para que outras pessoas tomem a decisão por nós, mesmo que sejam decisões com as quais a gente não concorda. Então, bora votar nesse ano e não deixar que se repita o que aconteceu em 2018, né? E, bom, quero agradecer muito o professor Rogério Cristofoletti por estar aqui com a gente. Acho que a gente teve um baita episódio com uma discussão muito rica sobre literatura e política especificamente, e jornalismo também, que nos interessa muito. Obrigadão mesmo por ter dedicado esse teu tempo a conversar com a gente. Foi muito massa ter você aqui no Pós-Fácil. Eu também adorei, eu gostei demais, assim, até acho que vocês, né, ainda continuam sem juízo, né, de me convidar. Foi ótimo conversar com vocês, eu ouço vocês, assim, já de algum tempo, e, pô,
Valeu, muito obrigado. E essa coisa de votar é realmente muito importante, né? Não deixar que as outras pessoas, só elas, escolham. Escolhe também, participa do processo para escolher, entendeu? Sabe? É muito importante, é muito importante. O país é nosso, a vida é nossa, a cidade é nossa. Se a gente não tomar para si essa responsabilidade, esse processo, a gente vai sofrer as consequências, será inevitável. Então, bora votar. Obrigado. Olha, eu só queria complementar que a gente está muito honrada de você estar aqui, assim, desde que a Stephanie teve a ideia, assim, de convidar. Primeiro, né, quando a gente soube que você ouvia, a gente ficou, meu Deus do céu, a gente... Que medo! O Rogério vai descer o pau na gente. Não, a gente sempre fica, quando alguém, assim, que a gente admira, nos segue, nós duas a gente se printa e se manda, assim, sabe? E a gente fica, meu Deus, como assim essa pessoa tá ouvindo a gente, que a gente fala um monte de bobagem e tal. Então a gente está muito honrada, assim, de você ter aceitado participar e trazer tanto conteúdo pra gente, assim, com certeza os vocês estão aí empolgados com essa discussão. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. Eu também. Isso aí, para fechar, a gente convida vocês a assinarem a nossa newsletter, né? Vai ter o link do Objetos, vai ter muito conteúdo extra lá. E também seguir o Pós-Fácil nas redes sociais, @PosFácilPodcast. Na semana que vem a gente volta para falar sobre poesia. Fechou? Só para dar aquela alegria, né?